falar sobre isso, né? Eu indico aquele texto de Libânio sobre tendências pedagógicas em sala de aula. É um texto que é fácil encontrar na internet e que nesse texto ele faz a apresentação de dois grupos de tendências pedagógicas que ele organiza em pedagogias liberais e pedagogias progressistas. Essa é uma leitura bem importante para quem faz licenciatura, porque inclusive hoje ela é pedida, é um texto pedido nos concursos, e eu gosto de trabalhar com esse texto de Libânio porque ele resgata um texto também muito utilizado nas licenciaturas, mas que já está um pouco antigo, que é o texto de Demerval Saviani sobre as teorias da educação e o problema da marginalidade na América Latina. É um texto da década de 70, se não me engano, eu acredito que seja, e que lá Saviani ele faz a distinção das pedagogias críticas e não críticas, né? Então, só fazendo uma abordagem bem rapidinha de Saviani, quando ele faz essa divisão em teorias críticas e não críticas, vendo a questão da criticidade, a forma com que aquela teoria vê e conceitua o sentido de educação. Mas aí Saviani, ele fala da educação do ponto de vista pura e exclusivamente escolar. Então a educação passa a ser um sinônimo de escola nesse texto de Saviani. E daí é que a criticidade das teorias críticas, elas se dão justamente porque aquelas teorias, elas acreditam que a escola, a educação escolar, numa sociedade de classes, numa sociedade capitalista, numa sociedade de desigualdades, ela apenas reproduz e mantém, né? Ela é um instrumento de manutenção daquelas desigualdades, das exclusões que a sociedade capitalista, a sociedade de mercado e a sociedade de classes, ela efetivamente traz, né? Nos grupos humanos. E aí, quando vem Libânio com tendências pedagógicas, ele vai resgatar o que Saviani traz como crítica, como análise das tendências pedagógicas, mas aí ele traz, ele contextualiza, né, para outras abordagens e, digamos, traz mais para o momento mesmo presente, né? Então, ele trabalha assim, pensando como é que a gente, professor em sala de aula, pode trabalhar aquelas tendências, inclusive de forma mista, não necessariamente em uma ou outra forma. Enquanto Saviani ele fala de teorias, né, sobre educação, Libânio ele vai falar de teorias sobre educação, mas também da sua prática pedagógica em sala de aula. E aí ele vai dividir em tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas. Nas liberais são aquela que Saviani vai chamar de teorias não críticas, que é a tradicional, é a tecnicista, é a pedagogia nova, que aí no caso Libânio ele vai dividir entre renovada diretivista, na verdade a renovada não diretivista e a renovada progressivista, né? Renovada não diretiva, é isso. E a renovada progressiva, é diferente de progressista. Então, é assim que Libânio ele vai distinguir a pedagogia nova, né? Na renovada não diretiva e a renovada progressiva. E as tendências progressistas, ele vai identificar a tendência pedagógica libertária, a libertadora e a crítico social dos conteúdos.